Imagine por um momento que você poderia viver até os 100 anos, mas não apenas viver. Viva com energia, propósito e um profundo senso de realização todos os dias. Parece impossível para você? Bem, no Japão, isso não é um sonho, é uma realidade. 3 anos atrás, eu estava completamente perdido. Eu estava trabalhando 12 horas por dia, estava estressado, minha saúde estava se deteriorando e, honestamente, havia perdido o sentido da vida. Eu acordava todos os dias sentindo que estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Meu casamento estava em crise, minha conta bancária estava no vermelho e eu havia ganhado 25 quilos em 2 anos. Foi em uma noite sem dormir, navegando desesperadamente na internet em busca de respostas, que descobri algo que mudou tudo: hábitos ancestrais japoneses. Não era mais uma dieta da moda ou uma técnica de produtividade superficial. Era uma antiga filosofia de vida que prometia algo que eu havia perdido há muito tempo: paz interior. Lembro-me perfeitamente do momento. Eram 3 da manhã. Eu estava no meu escritório escuro em casa, cercado de contas a pagar e projetos atrasados, quando me deparei com um documentário sobre Okinawa, a ilha japonesa, onde vivem os seres humanos mais longevos e felizes do planeta. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu iria estudar e implementar cada um desses hábitos, não importa quanto tempo levasse. Hoje, 3 anos depois, minha vida está irreconhecível. Perdi 30 quilos, meu casamento foi salvo, minha empresa triplicou de tamanho e, o mais importante, acordo todos os dias com propósito e alegria. Não é um exagero, é uma realidade documentada. Hoje vou compartilhar com vocês os 21 hábitos que transformaram não só a minha vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E a melhor parte? Você pode começar hoje, agora mesmo, de onde você está, com os recursos que você tem. O problema que todos enfrentamos. Antes de mergulharmos nos hábitos, preciso contar uma história verdadeira que vai te surpreender. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Sim, mais ansioso do que os Estados Unidos, mais do que um Japão devastado pela guerra, mais do que qualquer outra nação do planeta. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2023, 89% das pessoas no mundo ocidental dizem que se sentem vazias e sem propósito. No Brasil, essa taxa sobe para impressionantes 92%. Isso significa que de cada 10 pessoas que você conhece, 9 vivem no piloto automático, apenas sobrevivendo em vez de prosperar. Mas aqui está o fato que mais me surpreendeu. A Organização Mundial da Saúde revelou que gastamos 73% do nosso tempo acordado consumindo conteúdo que nos deixa mais ansiosos, mais insatisfeitos e mais distantes do que realmente somos. Mídia social, notícias negativas, entretenimento vazio. Somos literalmente viciados em coisas que nos destroem por dentro. Agora compare isso com Okinawa, no Japão, onde apenas 3% da população relata esses sentimentos. Em uma região que sofreu uma das guerras mais devastadoras da história, onde as pessoas perderam tudo, a taxa de depressão é 30 vezes menor que a nossa. Coincidência? De modo algum. A diferença não está no dinheiro. Muitos okinawanos vivem com menos do que o salário mínimo brasileiro. Não está na tecnologia. Eles usam os mesmos smartphones que nós. E definitivamente não está na genética. Estudos com imigrantes japoneses mostram que, quando abandonam os hábitos tradicionais, desenvolvem os mesmos problemas que nós. A diferença está em algo muito mais simples e poderoso: os hábitos diários que eles praticam há mais de 1000 anos. Hábitos que foram testados não por alguns anos, mas por dezenas de gerações. Hábitos que sobreviveram a guerras, desastres naturais, mudanças políticas e transformações sociais. Quando descobri isso, tive uma revelação. Estamos tentando resolver os problemas do século XXI com soluções que foram inventadas ontem. Enquanto isso, existe toda uma civilização que resolveu esses problemas por séculos. Eles têm as respostas que estamos procurando desesperadamente. Há 21 hábitos transformadores. Hábito 1, Kaizen.
a revolução de 1%. O primeiro hábito que mudou minha vida foi o Kaizen, e tenho que ser honesto com você. No começo achei bobo. O que você quer dizer com melhorar apenas 1% ao dia resolveria meus problemas gigantescos? Eu estava falido, 25 quilos acima do peso, meu casamento por um fio, e alguém me disse para melhorar em 1% ao dia. Minha primeira reação foi: isso é ridículo, preciso de mudanças drásticas e rápidas. Mas então, aprendi a história de Takeshi Yamada, um engenheiro de 45 anos que conheci em uma viagem ao Japão. 5 anos atrás, ele pesava 120 libras, era diabético tipo 2, sua empresa estava à beira da falência e ele havia tentado suicídio 2 vezes. Hoje ele pesa 75 quilos, reverteu completamente seu diabetes. Sua empresa faturou US$ 2 milhões em receita no ano passado e irradia uma paz que ele nunca viu em ninguém. Quando perguntei a ele qual era o segredo de sua transformação, ele disse uma palavra: Kaizen. Mas não o Kaizen que você vê em livros de autoajuda, o verdadeiro e profundo Kaizen que os japoneses praticam há mais de 400 anos. Takeshi explicou que estava começando a melhorar apenas uma coisa por dia. No primeiro dia, ele caminhou exatamente 5 minutos. No segundo dia, 5 minutos e 10 segundos. No terceiro, 5 minutos e 20 segundos. Parecia ridiculamente pequeno, mas havia um método para essa aparente loucura. A ciência por trás do Kaizen é absolutamente fascinante. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que nossos cérebros têm um sistema de alarme chamado amígdala, que é ativado sempre que tentamos fazer grandes mudanças. Esse alarme aciona o cortisol, o hormônio do estresse, que literalmente sabota nossa capacidade de formar novos hábitos. Mas as mudanças de 1% são tão pequenas que passam despercebidas pela amígdala. Ao mesmo tempo, eles ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, a substância química do prazer e da motivação. É como hackear seu próprio cérebro para ter sucesso. Decidi tentar isso na prática. Escolhi 3 áreas da minha vida: saúde, relacionamentos e negócios. Para a saúde, comecei a fazer uma flexão por dia, literalmente 1. Para o relacionamento, comecei dando à minha esposa um elogio genuíno por dia. Para os negócios, comecei respondendo a um e-mail importante por dia. Os primeiros dias foram frustrantes. Minha mente gritou: isso é muito pouco, você tem que fazer mais. Mas me forcei a seguir a regra: apenas 1% de melhora por dia. Algo mágico aconteceu na segunda semana. Meu corpo começou a pedir mais exercícios. Minha esposa começou a sorrir mais e, naturalmente, eu queria elogiá-la mais. Minha caixa de entrada estava mais organizada e senti menos ansiedade ao olhar para ela. Em 3 meses, eu estava fazendo 50 flexões por dia. Meu casamento estava melhor do que nos primeiros anos do relacionamento. E minha produtividade no trabalho dobrou. Não porque forcei mudanças drásticas, mas porque permiti que pequenas mudanças viessem naturalmente. A matemática do Kaizen é impressionante. Se você melhorar 1% ao dia, em um ano, você será 37 vezes melhor. Não 37% melhor, 37 vezes melhor. É o poder dos juros compostos aplicados à vida pessoal. Como se inscrever a partir de hoje? Escolha uma área da sua vida que você deseja melhorar. Único. Agora pense na menor ação possível que você pode tomar hoje para melhorar 1% nessa área. Se você quiser ler mais, leia uma página. Se você quiser se exercitar, faça uma flexão. Se você quiser ser mais organizado, organize uma gaveta. A chave é tornar essa ação tão pequena que seria mais trabalhoso não fazê-la do que fazê-la. E aqui está o segredo que ninguém lhe conta. Você vai querer fazer mais. Sua mente pedirá que você faça mais. Mas resiste. Ganhe apenas 1% no primeiro mês. Confie no processo. Hábito 2. Wabi-sabi. Encontrar beleza na imperfeição. Esse conceito literalmente salvou meu casamento. E preciso contar essa história, porque sei que muitos de vocês vão se relacionar. Ele era um perfeccionista obsessivo. Eu não era o tipo de pessoa que se orgulhava de ser detalhista.
Eu era o tipo tóxico de perfeccionista que torturava a si mesmo e aos outros. Critiquei minha esposa por deixar a toalha um pouco torta no banheiro. Me incomodou quando meus filhos fizeram barulho. Nunca cheguei a desfrutar de uma conquista porque sempre vi o que poderia ter sido melhor. Minha esposa até me disse: "Você não pode ver beleza em nada, nem mesmo em mim." Essas palavras me despedaçaram porque eram verdadeiras. Eu me tornei um crítico profissional da minha própria vida. Foi então que descobri o wabi-sabi, uma filosofia japonesa que mudou completamente minha percepção da realidade. O wabi-sabi não é apenas aceitar imperfeições. É reconhecer que a imperfeição é beleza. É entender que a tentativa de alcançar a perfeição é, ironicamente, a coisa mais imperfeita que existe. No Japão, existe uma arte antiga chamada kintsugi, onde eles consertam cerâmicas quebradas com ouro líquido. O resultado não esconde as rachaduras, mas as celebra. A parte reparada não é apenas funcional novamente, mas é mais valiosa e bonita do que antes das rachaduras. As feridas tornam-se parte da beleza. Quando vi isso pela primeira vez, chorei, porque entendi que passei a vida inteira tentando esconder minhas rachaduras, quando deveria tê-las dourado. Comecei a aplicar o wabi-sabi em pequenas coisas. Quando minha esposa deixava a toalha torta, em vez de corrigi-la, eu parava e observava. Havia algo genuinamente bonito em sua espontaneidade, na maneira como ela vivia sem se preocupar com detalhes insignificantes. Ela estava viva enquanto eu estava organizando. Quando meus filhos faziam barulho, comecei a ouvi-lo não como uma perturbação, mas como uma sinfonia da vida acontecendo. As risadas, as conversas, até mesmo as discussões, eram sons de uma família viva, autêntica, imperfeita e, portanto, bonita. Um estudo da Universidade de Berkeley, publicado em 2022, mostrou que as pessoas que praticam o wabi-sabi têm 67% menos ansiedade, 54% mais satisfação nos relacionamentos e, surpreendentemente, 43% mais criatividade. Por quê? Porque quando você para de desperdiçar energia tentando ser perfeito, você libera toda essa energia para realmente viver. Mas aqui está o ponto principal. O wabi-sabi não é sobre conformismo ou redução de padrões. Trata-se de reconhecer que seus padrões estavam errados desde o início. A vida não é um projeto que deve ser otimizado. É uma experiência que deve ser vivida. Minha esposa me disse recentemente: "Você ficou mais bonita." Não fisicamente, embora eu também tenha melhorado nisso, mas ela disse que meus olhos ficaram mais gentis, meu sorriso mais genuíno, porque quando você para de procurar falhas, naturalmente começa a ver beleza, como se inscrever a partir de hoje. Hoje, encontre 3 imperfeições em sua vida ou nas pessoas ao seu redor e, em vez de criticá-las, encontre algo bonito nelas. Suas próprias cicatrizes, suas falhas, seus erros, tornam você único e interessante. O riso de seu cônjuge, a desordem de seus filhos, a maneira como seu pai repete as mesmas histórias, essas são as texturas que tornam sua vida rica e autêntica. Pare de tentar viver uma vida no Instagram. Sua vida real, com todas as suas imperfeições, é infinitamente mais bela do que qualquer versão editada. Transformação em números. Minha jornada pessoal. Antes de continuar com os hábitos a seguir, preciso compartilhar com vocês os resultados concretos que alcancei ao implementar esses princípios japoneses. Porque eu sei que muitos de vocês estão pensando: isso é muito bonito, mas realmente funciona? Deixe-me mostrar os números reais da minha transformação. Saúde física. Perdi 30 quilos em 18 meses, de 95 quilos para 65 quilos. Minha pressão arterial caiu de 150/95 para 120/80. Meu colesterol total caiu de 280 para 180. Eu durmo 7-8 horas por noite. Costumava ser 4-5 horas. Tenho energia constante das 6h26. Saúde mental. Meus níveis de cortisol diminuíram 68%, medidos em testes. Os episódios de ansiedade foram reduzidos de 4-5 por semana para 1 por mês. Minha capacidade de atenção aumentou de 20 minutos para 2 horas consecutivas. Eu me sinto genuinamente feliz,
80% do tempo costumava ser 20%. Relações. Meu casamento saiu da terapia de casal para ser nosso melhor momento em 15 anos. Meus filhos começaram a procurar minha companhia voluntariamente. Construí 3 amizades profundas e autênticas. Minha família extensa vem até mim para pedir conselhos. Eles costumavam me evitar. Finanças e carreira. Minha renda triplicou em 2 anos. Reduzi minha jornada de trabalho de 12 para 8 horas por dia. Minha produtividade aumentou em 340%, medida pelos resultados entregues. Construí 6 meses de reserva de emergência. Invisto 30% da minha renda mensalmente. Compartilho esses números não para me gabar, mas para demonstrar que esses hábitos geram resultados mensuráveis e reais. Não se trata de ilusões ou energia do universo, mas de práticas concretas que produzem mudanças concretas. E a coisa mais impressionante, nada disso exigia sacrifícios extremos, dietas malucas, rotinas de 5 horas ou qualquer tipo de tortura pessoal. Foram mudanças pequenas e consistentes, baseadas na sabedoria milenar testada ao longo de gerações. Em Okinawa, lar dos humanos mais longevos do mundo, há uma regra simples: pare de comer quando estiver 80% satisfeito. O Dr. Bradley Wilcox, diretor de pesquisa do Estudo do Centenário de Okinawa, descobriu que essa prática simples pode adicionar até 20 anos à sua vida. Por quê? Porque quando você come até ficar completamente cheio, seu corpo usa 40% de sua energia apenas para a digestão. Tentei por 30 dias e os resultados foram impressionantes. Perdi 8 quilos, minha energia triplicou e minha clareza mental aumentou drasticamente. Como aplicar? Na próxima refeição, sirva-se normalmente, mas pare quando se sentir 80% satisfeito. Será difícil no começo, mas em uma semana se tornará uma segunda natureza. Hábito 4. Kancha, o poder transformador da gratidão. Kancha vai além do obrigado. É uma profunda gratidão por tudo o que existe. Conheci Yuki, um sobrevivente do tsunami de 2011. Ele perdeu sua casa, seu emprego e sua família, mas me disse: Kancha salvou minha vida. Mesmo na tragédia, ela encontrou motivos para agradecer. O ar que respirava, as pessoas que a ajudaram, a oportunidade de recomeçar. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Los Angeles, UCLA, descobriram que praticar a gratidão por apenas 21 dias pode reprogramar seu cérebro para ser naturalmente mais positivo. Como aplicar? Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Mas não apenas obrigado pela minha família. Seja específico. Obrigado pelo sorriso que meu filho me deu quando voltou da escola. Hábito 5. Osoji, limpeza como meditação. No Japão, a limpeza não é uma tarefa árdua, é um ritual sagrado. As escolas japonesas não têm faxineiros porque os alunos se limpam. Steve Jobs visitou o Japão em 1985 e ficou fascinado por Osoji. Quando voltou, implementou na Apple a filosofia de que um ambiente limpo cria mentes claras. Não é por acaso que a Apple é conhecida por seu design minimalista. Os neurocientistas de Harvard descobriram que ambientes organizados aumentam a produtividade em 76% e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, em 53%. Como aplicar? Passe 15 minutos por dia limpando um pequeno espaço, mas faça isso com atenção plena, como se fosse meditação. Observe como isso afeta sua mente. Hábito 6. Shinrin-yoku, banho de floresta. Banho de floresta não significa literalmente banho, significa absorver a atmosfera da floresta através dos sentidos. O Dr. King Lee, da Universidade de Tóquio, passou 30 anos estudando Shinrin-yoku. Ele descobriu que 20 minutos na natureza podem reduz o cortisol em 50%, aumentar as células NK, combate ao câncer, em 40%, reduzir a pressão arterial em 16%. Eu pratico isso todas as manhãs em um parque perto da minha casa. Nesses 20 minutos, não uso o celular, não penso nos problemas, apenas absorvo a natureza. Como se inscrever? Procure qualquer espaço verde,
Pode ser um parque, uma praça com árvores, até mesmo um jardim. Passe 20 minutos lá, deixando todos os seus sentidos absorverem o ambiente. Hábito 7. Dhanchari, simplicidade libertadora. Dhanchari significa rejeitar, descartar, separar. É mais do que organização, é uma filosofia de vida. Marie Kondo popularizou uma versão disso globalmente, mas a versão tradicional vai ainda mais longe. Não se trata apenas de objetos, mas de compromissos, relacionamentos e pensamentos que não agregam valor. Um estudo da UCLA mostrou que as pessoas que praticam Dhanchari têm níveis de cortisol 67% mais baixos do que as pessoas com casas desorganizadas. Como se inscrever? Hoje escolha uma gaveta, um armário ou até mesmo sua agenda. Aplique a regra. Isso me traz alegria ou utilidade? Se não, deixe para lá. Hábito 8. Ichigo Ichie. Um momento, um encontro. Essa filosofia ensina que cada momento é único e nunca será repetido exatamente da mesma forma. Aprendi isso da maneira mais difícil. Ele estava sempre no celular durante os jantares em família, sempre pensando no próximo encontro durante conversas importantes. Perdi momentos preciosos que nunca mais voltarão. Quando comecei a praticar Ichigo Ichie, meus relacionamentos foram transformados. Minha filha me disse: "Pai, agora você realmente me ouve." Como se inscrever? Na próxima conversa importante, guarde o celular e esteja 100% presente. Observe como isso altera a qualidade da interação. Hábito 9. Rádio Taizo. Movimento como comunidade. Todos os dias, às 6h30, 27 milhões de japoneses fazem os mesmos exercícios com a mesma música. Esta é a Rádio Taizo, exercícios de rádio que existem há 95 anos. Pode parecer simples, mas a ciência é impressionante. Os pesquisadores descobriram que o exercício em grupo libera 200% mais endorfinas do que o exercício sozinho. Comecei a fazer a Rádio Taizo e em 3 meses, minha flexibilidade aumentou em 40%, minhas dores nas costas se foram, minha energia matinal triplicou. Como se inscrever? Pesquise vídeos da Rádio Taizo no YouTube. São apenas 6 minutos. Faça isso todos os dias no mesmo horário durante uma semana e sinta a diferença. Hábito 10. Toque não silencia. Respeito sagrado pelo tempo muda. Significa desperdício. Toque no muda é uma perda de tempo, considerado um dos piores pecados da cultura japonesa. Mas não é uma produtividade obsessiva. Trata-se de honrar o tempo que você tem. Implementei isso criando blocos sagrados em minha agenda. 2 horas pela manhã para trabalho profundo. 1 hora até o meio-dia para exercícios. 2 horas à noite para a família resultado. Minha produtividade dobrou e meu estresse diminuiu em 70%. Como se inscrever? Identifique seus ladrões de tempo. Redes sociais, reuniões desnecessárias, multitarefa. Exclua um deles hoje. Hábito 11. Kizuna. Laços que sustentam a vida. Kizuna são os laços profundos entre as pessoas. No Japão do pós-guerra, Kizuna salvou comunidades inteiras. O Harvard Study of Adult Development, que acompanhou as pessoas por 85 anos, descobriu que relacionamentos de qualidade são o maior preditor de felicidade e longevidade. Mas aqui está o segredo. Kizuna não é sobre ter muitos amigos. Trata-se de ter conexões profundas e autênticas. Como se inscrever? Esta semana, em vez de enviar mensagens de texto, ligue para 3 pessoas importantes. Pergunte a eles honestamente: como você está se sentindo ultimamente? Hábito 12. Ganbatte. Perseverança com propósito. Ganbatte não significa apenas se esforçar mais. Significa faça o seu melhor, independentemente do resultado. Hiroshi Nakajima perdeu seu negócio 3 vezes. Na 4ª tentativa, ele criou uma empresa que agora vale os $500 milhões. Quando perguntei qual era o seu segredo, ele disse: "Ganbatte. Sempre dei o meu melhor, mesmo quando parecia impossível." Os psicólogos descobriram que as pessoas com uma mentalidade de ganbatte têm 73% mais chances de atingir seus objetivos. Como se inscrever?
Escolha algo difícil que você tem evitado. Comprometa-se a fazer o seu melhor por apenas 25 minutos hoje. É isso? Hábito 13. Banheira de hidromassagem. Ritual de renovação. O ofurô não é apenas um banho quente, é um ritual de purificação física e mental. Os neurocientistas descobriram que os banhos quentes ativam o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o cortisol em 68% e aumentando a serotonina em 45%. Transformei meu banho noturno em um ritual sagrado. Água quente, óleos essenciais, 15 minutos de silêncio total. A qualidade do meu sono melhorou drasticamente. Como aplicar? Hoje à noite tome um banho quente por 15 minutos. Sem celular, sem pressa. Só você e a água quente. Hábito 14. Shodo. Meditação em movimento. Shodo é caligrafia japonesa, mas vai além da escrita. É meditação ativa. Pesquisadores da Universidade de Tóquio descobriram que 20 minutos de Shodo produzem os mesmos efeitos neurológicos que 40 minutos de meditação tradicional. Você não precisa de pincéis japoneses. Você pode praticar a escrita lentamente, com total atenção em cada movimento. Como aplicar? Traga lápis e papel. Escreva uma frase inspiradora bem devagar, prestando atenção a cada letra. Sinta como isso acalma sua mente. Hábito 15. Kokoro no Kabe. Fronteiras sagradas. Esse hábito salvou minha sanidade. Kokoro no Kabe significa paredes do coração. Saber quando dizer não. No Brasil, temos dificuldades culturais com isso. Dizemos sim a tudo e depois reclamamos de não ter tempo. Aprendi a usar a regra dos 3 segundos. Antes de aceitar qualquer compromisso, conto até 3 e me pergunto: isso me aproxima dos meus objetivos principais? Como se inscrever? Hoje, pratique dizer não a um pedido que não agrega valor à sua vida. Faça isso com cuidado, mas com firmeza. Hábito 16. Yui. A força da comunidade. Yui é cooperação mútua. Nas aldeias tradicionais japonesas, quando uma família precisava construir uma casa, toda a comunidade ajudava. Harvard estudou comunidades com um forte senso de Yui e descobriu que seus membros vivem, em média, 7 anos a mais e têm 60% menos depressão. Como se inscrever? Esta semana, ofereça ajuda genuína a 3 pessoas. Não espere nada em troca. Veja como isso afeta seu bem-estar. Hábito 17. Shitsuki. Disciplina como liberdade. Shitsuki não é uma disciplina rígida. É criar estruturas que liberam sua energia para o que importa. Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias para não desperdiçar energia mental em decisões triviais. Mark Zuckerberg faz o mesmo. Eu criei rotinas de liberdade. Mesmas roupas de trabalho todas as semanas. Mesmo café da manhã todas as semanas. O mesmo horário de treino todos os dias. Isso liberou energia mental para tomar decisões importantes. Como aplicá-lo? Identifique uma pequena decisão que você toma todos os dias e automatize-a. Observe como isso libera energia mental. Hábito 18. Ma. O poder da vacuidade. Ma é o espaço entre as coisas, as pausas na música, o silêncio entre as palavras, as pausas entre as atividades. Os neurocientistas descobriram que nossos cérebros processam informações, principalmente durante essas lacunas. Sem Ma, vivemos em constante sobrecarga. Implementei o Conscious Ma na minha rotina. 5 minutos de silêncio entre as reuniões, 2 minutos de descanso entre as tarefas. Como se inscrever? Hoje, adicione 5 minutos de silêncio total entre suas atividades principais. Apenas respire e observe seus pensamentos. Hábito 19. Seiza. Postura como estado de espírito. Seiza é a postura tradicional japonesa sentada, mas não se trata apenas de posição física, trata-se de estado mental. Os pesquisadores descobriram que a postura afeta diretamente os neurotransmissores. Sentar-se ereto aumenta a testosterona em 20% e reduz o cortisol em 25%. Como se inscrever? Durante sua próxima reunião ou atividade importante, sente-se com a coluna ereta e os ombros relaxados. Veja como isso afeta sua confiança. Hábito 20. Origami. Paciência em ação.
O origami ensina que a beleza vem da paciência e da precisão. Um estudo fascinante mostrou que crianças que praticam origami desenvolvem 40% mais paciência e 30% mais controle emocional. Como se inscrever? Reserve 15 minutos hoje para fazer um origami simples. Se você se sentir frustrado, respire fundo e continue. Observe como isso aumenta sua paciência. Hábito 21. Ikigai, sua razão de existir. Ikigai é a interseção entre o que você ama, o que o mundo precisa, no que você é bom, por que você pode ser pago. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Ikigai não é apenas sobre corrida. Trata-se de encontrar um propósito nos pequenos momentos do dia a dia. Meu Ikigai não é apenas meu trabalho. É o momento em que abraço minha filha. É quando ajudo alguém a resolver um problema. É quando escrevo algo que pode transformar vidas. Como se inscrever? Reflita sobre essas 4 perguntas hoje. Você não precisa ter todas as respostas. O simples ato de questionar já começa a jornada. Agora, você conhece os 21 hábitos, mas o conhecimento sem ação é inútil. Aqui está o meu desafio para você. Nos próximos 30 dias, escolha 3 hábitos que mais ressoaram com você. Apenas 3. Pratique-os diariamente. Não tente implementá-los todos de uma vez. Essa é uma receita para o fracasso. Lembre-se do Kaizen. Pequenas mudanças, grandes resultados. Sua transformação começa agora. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na realidade, chegamos ao início de sua transformação. Esses 21 hábitos não são apenas conceitos bonitos ou filosofias abstratas. São ferramentas práticas que transformaram minha vida de maneiras que nunca pensei ser possível. Passei de um estado de vazio, estresse e desesperança para uma vida de propósito, energia e alegria genuína. Mas a verdadeira mágica acontece quando você percebe que não está apenas mudando sua vida, mas está se tornando um exemplo vivo para todos ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho começam a perguntar: o que mudou em você? Você é diferente. E você pode responder com orgulho: aprendi a viver como os japoneses. Descobri que a sabedoria para uma vida plena existia há séculos. Eu só precisava estar disposta a aprender. Mas aqui está uma verdade incômoda. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Você pode assistir a 1000 vídeos sobre hábitos japoneses, ler dezenas de livros sobre desenvolvimento pessoal, mas se não aplicar nada, sua vida continuará exatamente igual. A diferença entre pessoas que transformam suas vidas e pessoas que só consomem conteúdo sobre transformação é simples. As primeiras fazem, as segundas simplesmente sapam. O que você vai fazer agora? Você tem 2 opções neste momento. Opção 1. Feche este vídeo, sinta-se inspirado por alguns minutos, talvez até comente algo motivador, mas depois volte à mesma rotina, aos mesmos hábitos, aos mesmos resultados. Daqui a 1 ano você ainda estará procurando a próxima solução mágica. Opção 2. Decida que hoje é o dia em que sua vida muda. Escolha os 3 hábitos que mais ressoaram com você e comprometa-se a praticá-los por 30 dias. Não 31 dias, não quando estiver pronto, mas a partir de hoje. Se você escolher a opção 2, quero que saiba que não será fácil. Haverá dias em que você não quer praticar, momentos em que você se pergunta se vale a pena, pessoas que dirão que você está perdendo seu tempo com filosofias orientais. Mas também quero que você saiba que do outro lado dessa resistência está a versão de você que você sempre sonhou em ser. A pessoa que desperta com energia e propósito, que tem relacionamentos profundos e significativos, que vive com paz interior, mesmo em meio ao caos. Se você realmente se comprometer com esses hábitos por 30 dias, sua vida será irreconhecível. Não estou falando de melhorias superficiais, mas de uma transformação fundamental na maneira como você experimenta a realidade. Você vai dormir melhor, comer melhor, se relacionar melhor. Sua ansiedade diminuirá, sua confiança aumentará, seu propósito ficará claro. E o mais incrível, isso vai acontecer naturalmente, sem forças, sem sofrimento.
Uma das coisas mais bonitas que me aconteceu desde que comecei a compartilhar esses hábitos é ver como as comunidades são formadas, pessoas que se apoiam, compartilham experiências, celebram pequenas vitórias juntas. Nos comentários deste vídeo, você encontrará centenas de pessoas que estão na mesma jornada que você. Use essa energia coletiva. Compartilhe seus desafios, suas vitórias, suas dúvidas. Juntos, somos mais fortes. Termino com a pergunta que me fiz há 3 anos e que quero fazer agora. Se você continuar a viver exatamente como vive hoje, onde estará daqui a 5 anos? Que tipo de pessoa você será? Que tipo de relacionamento você terá? Que tipo de saúde ele terá? Que tipo de legado ele deixará? Se a resposta te assusta, então você sabe o que precisa fazer. Se a resposta o enche de esperança, então você também sabe o que deve fazer. Sua única limitação é sua própria mente. Você não precisa esperar pela segunda-feira, pelo próximo mês ou pelo ano novo. Pequenas mudanças levam a resultados extraordinários. Você é mais forte do que pensa. Sua transformação inspira outras pessoas a se transformarem. Os japoneses mostraram o caminho. Agora você só tem que continuar. Sua vida abundante está esperando por você. Passei de um estado de vazio e estresse para uma vida de propósito, energia e alegria genuína. Mas a verdadeira mágica acontece quando você percebe que não está apenas mudando sua vida, mas está se tornando um exemplo para todos ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas começam a perguntar: o que mudou em você? E você pode dizer com orgulho: aprendi a viver como os japoneses. Se este vídeo transformou algo em você, se você sente que esses hábitos podem mudar sua vida, faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe um comentário dizendo quais são os 3 hábitos que você implementará nos próximos 30 dias. Isso criará engajamento público que multiplicará suas chances de sucesso. Segundo, compartilhe este vídeo com uma pessoa que você ama. A transformação é melhor quando é compartilhada. Terceiro, inscreva-se no canal e ative a campanha. Toda semana trago para você conteúdos que podem revolucionar sua vida, com base nas melhores práticas de todo o mundo. Lembre-se, você não precisa esperar pela segunda-feira, pelo próximo mês ou pela véspera de Ano Novo. Sua transformação começa agora, neste exato momento. Sua vida abundante está esperando por você. Os japoneses mostraram o caminho, agora só temos que segui-lo. Nos vemos no próximo vídeo, onde mostrarei os 7 rituais matinais dos milionários japoneses que geram riqueza em 90 dias. Até lá, pratique seus hábitos e lembre-se, sua única limitação é sua própria mente. Abraço fraterno e vida abundante para você.